Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre função de transferência. Bom, o que ela faz? Ela basicamente descreve o comportamento da saída de um circuito em relação à entrada. Então vamos ver alguns exemplos. Poderia ser uma função de transferência que mede a tensão de saída em relação à tensão de entrada. Poderia ser uma função que mede a corrente de saída pela corrente de entrada. Poderia ser também a relação entre a tensão e a corrente, resultando na impedância do circuito. Vamos ver então, pessoal, para a gente entender o conceito de função de transferência, vamos fazer esse exemplo aí, esse exercício, que diz o seguinte: encontre a função de transferência V0 sobre VI do circuito abaixo, tá? Então, a nossa função de transferência, ela vai ser a tensão de saída, aqui a tensão de saída, sobre a nossa tensão de entrada. A gente aplica então, pessoal, para ficar mais fácil a nossa análise, a transformada de Laplace no circuito. E aí a gente vai ter esse circuito em amarelo aqui. A transformada de Laplace da tensão de entrada VI vai ser VI de S. Do indutor vai ser S vezes L. A resistência permanece a mesma. E o capacitor C vai ser 1 sobre SC. E a tensão de saída vai ser Vout de S. Como a gente quer a função de transferência, pessoal, ou seja, a gente quer essa tensão aqui de saída sobre essa tensão de entrada, seria interessante a gente analisar todo esse circuito aqui de forma a manter esse trecho aqui, ó, do capacitor intacto, certo? Então, para isso é interessante a gente aplicar o teorema de Thevenin aqui entre os pontos A e B. Ou seja, a gente vai transformar essa parte aqui do circuito, entre A e B aqui à esquerda, a gente vai transformar numa fonte de tensão e uma resistência, uma impedância equivalente. E para a gente determinar essa tensão equivalente de Thevenin, basta a gente utilizar o teorema e a gente encontra aqui VTH, que é a resistência sobre a resistência mais SL, vezes a tensão de entrada. E a resistência equivalente de Thevenin, basta curto-circuitar essa tensão aqui VI, e a gente encontra que é SL paralelo com R, e dá esse resultado. Se você tem um pouquinho de dificuldade para encontrar isso aqui, pessoal, basta assistir a nossa aula aí sobre o teorema de Thevenin, que vocês vão entender rapidamente como é que a gente encontrou esses valores aí. Então, nosso circuito equivalente ficaria aqui a tensão de Thevenin, a resistência equivalente de Thevenin e a parte do capacitor intacta. Para a gente conseguir estabelecer uma relação com Vout, ou seja, o V de saída, a gente aplica aqui um divisor de tensão. Ou seja, a gente tem o Vout aqui, uma tensão aqui sobre o resistor e essa tensão de Thevenin. A gente aplica o teorema do divisor de tensão, a gente encontra que o Vout vai ser o valor da impedância do capacitor sobre a soma do valor da impedância do capacitor mais a impedância equivalente de Thevenin, certo, pessoal? Vezes, obviamente, a tensão equivalente de Thevenin que a gente encontrou no passo anterior. E fazendo um pouco de algebrismo, a gente encontra essa expressão aqui, que é a expressão que a gente procurava da nossa função de transferência. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até a nossa próxima aula.